Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu queria começar explicando o tema, né? Porque quando o pessoal vê nora e oração, o pessoal pensa que a nora é a nora, né? Tem a sogra e tem a nora. Não é bem isso, não, tá? Porque senão você não vai. Eu não vou explicar a temática nessa primeira parte da formação, somente na segunda. Então você vai passar, talvez, o tempo todo se perdendo, entendendo o que é isso, né? Então, para você que não sabe, a nora é uma espécie de moinho. Uma espécie de uma estrutura como se fosse um moinho, mas ao invés de ele moer algo, ele, na verdade, pega água. Então, é um sistema de um moinho, né, digamos assim, onde tem que se rodar o eixo principal do moinho, e no centro, ao invés de alguma coisa, a engrenagem moer algo, ela, na verdade, tem um conjunto de baldes presos, né, no eixo, e esses baldes eles ficam entrando no reservatório de água, pegando a água e, devido à estrutura do balde, jogando em um canalzinho que... Então, na verdade, a nora é uma estrutura para captar água de cacimba, ou de reservatórios de água. O jumento, evidentemente, né, é um dos animais, assim como, por exemplo, um burro também. Eu ficaria um pouco mais agressivo, né? Colocar o burro, a nora é oração. E até porque Santa Teresa usa o termo jumento mesmo. Então, Santa Teresa nos ensina que se comportar diante da oração, para que a oração faça efeitos, precisaria para nós funcionar como um jumentinho trabalhando na nora, trabalhando nesse moinho. Tá? O que se pretende com essa formação é ensinar você a rezar, ensinar você a dar um passo a mais na sua vida de oração. Talvez você ainda esteja saindo do castelo interior, né, voltando para fora do castelo, sai lá da via purgativa, propriamente dita, onde o Espírito Santo vai agir, não porque você está extremamente viciado em pecados, mas porque talvez você não consiga ter o alimento adequado ou não sabe usar esse alimento adequado. Portanto, essa formação de hoje ela tem como objetivo ensinar você a rezar usando coisas muito simples. Eu acho que se você assistir o videozinho que nós vamos passar na segunda metade desse vídeo, eu passei a tarde hoje toda assistindo. Toda ela assistindo. Assisti algumas vezes. O mesmo videozinho. Quando você termina, você entende como você deve se comportar diante da oração, para finalmente começar a colher os frutos da oração, para não ser somente algo mecânico. Evidentemente que a mecânica da oração ela também vale, iremos explicar, mas ela não pode se tornar algo mecânico. Bem, para a gente abordar esse tema sobre oração, Santa Teresa ensina sobre oração em toda a obra dela, né? Você está lendo o livro das Fundações, ela ensina sobre oração. Você lê o Castelo Interior, é só sobre oração. Você lê o Caminho de Perfeição, ela vai ensinar as monjas a rezar e a se comportar para chegar na perfeição, né, na santidade, ou à santidade. Você lê o Livro da Vida, ela está falando da vida dela, mas ela para vários momentos da vida dela para ensinar como ela foi evoluindo na vida de oração. Esse capítulo é o capítulo 22. É importante dizer que o capítulo 23 começa Santa Teresa dizendo que ela vai agora começar uma segunda fase do livro, porque ela vai tratar de uma segunda fase da vida dela, quando a oração já fazia efeito. Então ela encerra a primeira parte do livro, digamos assim, se nós dividirmos o livro da vida no meio, o meio seria a transição do capítulo 22 para o capítulo 23. Dito por ela, só para você entender, ela diz assim no começo do capítulo 23. Quero agora voltar ao ponto em que interrompi a narração da minha vida, pois creio que desviei mais do que devia para que se entendesse melhor o que vem a seguir. Olha o que ela diz agora. Daqui por diante é um novo livro.
isto é, uma vida nova. A que levei até aqui era minha, até o capítulo 22, quando ela não sabia rezar. E ela continua. A que passei a viver depois que comecei a falar dessas coisas de oração, que ela acabou de comentar no capítulo 22, é a que Deus vive em mim. Isso é muito forte, né? Ou seja, ela pegou o capítulo 22 para tentar resumir o que fez ela deixar de ter a vida nela, ou ela vivendo a sua vida, e o que foi que aconteceu para que Deus pudesse viver nela, né? Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Teresa de Jesus. E ela diz assim, na sequência ainda do início do capítulo 23, que não é o que nós vamos estudar, porque entendo, e aqui você pode se ver, que era impossível sair por mim mesma, em tão pouco tempo, de costumes e ações tão maus que ela tinha. Louvado seja o Senhor que me livrou de mim mesma. Louvado seja o Senhor que me livrou de mim mesma. Então, o que vai ser ensinado no capítulo 22 é como me livrar de mim mesmo. De mim mesmo. Como finalmente eu tomar uma decisão para optar por Deus. Para eu não ter uma vida incoerente, onde eu digo que Deus é o centro da minha vida, mas na verdade Ele não consegue de fato reger a minha vida, porque eu não tenho intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de consolações em último grau, não. É claro que no capítulo 22, você que vai estudar, ela fala assim para aqueles que estão em vias mais avançadas de oração, mas ela também fala para aqueles que estão como iniciantes. Na verdade, ela coloca às vezes até como os mesmos erros. Os iniciantes, seremos nós, e aqueles que estão avançados na vida de oração. Erros semelhantes os confundem. E a começar do primeiro erro, que é como se portar no início de uma oração. Capítulo 22, tópico 3, diz assim: como não tinha diretor espiritual, eu costumava ler tais livros, imaginando e aos poucos entendendo alguma coisa. Mais tarde percebi que se o Senhor não me mostrasse, eu pouco poderia aprender com os livros, porque nada compreendia até que Sua Majestade me permitia entender por experiência. Eu não sabia sequer o que fazia. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você estar fazendo Lex Divina se Deus não lhe mostrar o que Ele quer lhe mostrar. Você vai ler a obra completa de Santa Teresa de Jesus, vai ler a obra completa de Teresinha, vai ler a obra completa de São João da Cruz, vai ler obras completas de um monte de santo, e você vai ser detetor de um monte de conhecimento, mas não vai ter entendido nada. É aquilo que eu insisto, e que também falamos, né, no texto anterior, lá no vídeo anterior, da última semana, como é que se lê certas coisas e vai adiante. Né? Como é que você está lendo o capítulo 22 e você sai dessa colocação aqui? Porque essa colocação aqui já merece muita reflexão. Eu estou falando de forma racional. Eu não estou falando de forma mística. Não estou falando de arroubos de oração. Não. Você precisa enxergar o que você está lendo, pelo amor de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude. Porque a Santa Teresa, ela lia livros, né? E ela cita lá no começo quais são os livros que ela lê, entre eles o livro das Confissões, por exemplo, de Santo Agostinho. E ela disse que ficaria a ler aqueles livros que serviam para ela como uma espécie de direção espiritual, nada diferente daquilo que nós aprendemos.
Mas essa direção espiritual não acontece se você não escuta o diretor. Entendeu? Não adianta eu ter o diretor espiritual mais fantástico do mundo. Eu tenho o Padre Pio como diretor espiritual, eu tenho o nosso Senhor Jesus Cristo como diretor espiritual, como, por exemplo, jovem rico, se eu não quero seguir o que ele diz. Então, o primeiro ponto, a primeira falha na sua oração, talvez seja porque você está só cumprindo tabela. Você está cumprindo uma regra. Você não está vivendo a regra, entende? Você precisa viver a regra. Não adianta cumprir tabela. Olhem para dentro de vocês, olhem para dentro da sua caminhada. Olhem como é que está a sua caminhada hoje. Olhe você errando os mesmos erros, apegado às mesmas coisas, caminhando em círculo com um monte de coisa. Por que é que a coisa não sai do canto? Seu Márcio, quantas vezes em acompanhamento eu já ouvi, seu Márcio, eu faço tudo que as regras de oração da gente pede. Lógico que de vez em quando eu posso falhar na missa, eu posso falhar no rosário, mas de modo geral, numa semana normal, eu cumpro tudo, mas eu não vejo, de fato, algo. Eu acho que a coisa deveria já ter andado mais. Lógico que sempre anda, né? Se nós nos comparamos quem somos com quem fomos, mas não é possível que eu saiba que eu tenha ali um pecado que me acompanha, eu simplesmente convivo com isso. Eu tenho aqueles pecados, digamos assim, né? Eu não diria socialmente mais aceito, mas até, às vezes até louvado pela sociedade. Como, por exemplo, a inveja, a vaidade, a soberba, né? A irascibilidade. A sociedade hoje ela bate muita palma para esses pecados. E você sabe que é pecado, mas você não consegue se soltar dele. E você tem sua regra de oração toda cumprida. Quantos casais, o casal tem regra de oração, mas continuam passando pelos mesmos problemas dentro do matrimônio? Por quê? Porque definitivamente está acontecendo isso com você. Você está lendo tudo e compreendendo nada. Sobre isso diz Jesus no Evangelho, né? Porque os seus ouvidos me ouvem, mas não me escutam. Os seus olhos me veem, mas não me enxergam. Através das parábolas, né? Ou seja, é isso. Você está lendo todo dia Santa Teresa de Jesus e não tem mudanças drásticas na sua caminhada, ou Teresinha, ou o Evangelho. Mas por quê? Porque acontece isso com você. Mas vamos continuar. Diz assim: quando comecei a ter alguma oração sobrenatural, isto é, de quietude, eu procurava afastar todas as coisas corpóreas. Preste bem atenção. Embora não me atrevesse a elevar a alma, porque, como era sempre tão ruim, eu sabia ser ousadia, mas eu tinha a impressão de sentir a presença de Deus, o que é verdade, procurando estar recolhida com Ele. Trata-se de oração saborosa, se Deus ajuda, de grande deleite. O que é que Santa Teresa está dizendo aqui para a gente? Ela não está dizendo o que é para você fazer, ela está dizendo o que é para você não fazer. Porque se você ler na íntegra o capítulo, logicamente eu não vou ler hoje, né? Porque a gente ficaria muito longo isso, mas ela está dizendo que ela recebia informações de doutores, entre aspas, de homens cultos da igreja, que uma oração de verdade precisa se opor a todo bem criado. E aí ela foi tentar fazer isso. Ela foi tentar, para chegar nas últimas vias de oração, se livrar de todo bem criado. Leia-se imagens, ícones, até mesmo a leitura, para que ela pudesse chegar a Deus somente por Deus. Ela não fala com essas palavras, mas Santa Teresa ela já começa aqui a fazer pequenos golpes de crítica ao protestantismo que tinha acabado de se instalar. Ou seja, os próprios doutores da igreja, confusos pela revolta protestante, começam a tentar dar um viés de oração ao católico que não era oração católica. A oração católica é através de imagens. Eu sei que a gente aprende que a oração católica é através de livros, mas vocês precisam voltar a aprender a rezar com imagens. Faça o exercício. Às vezes é importante se exercitar com isso.
Eu sei que é muito importante para nós os nossos livros de oração, para mim também é. Mas às vezes é preciso deixá-lo no bolso e ficar olhando para o crucifixo e tentar entrar em oração com isso, porque assim rezavam os primeiros católicos. Foi assim que rezou São Francisco de Assis. É preciso um exercício, porque vai facilitar, seu Fleury, aonde nós estivermos, entrarmos em oração. É isso que é importante. Eu estou dentro do meu carro no trânsito, eu não consigo ler. Mas no meu painel tem um crucifixo, do lado da minha porta tem um crucifixo, no meu texto tem um crucifixo, e eu olhando para aquilo ali dentro do carro eu consigo fazer uma oração. Precisamos voltar a ser católicos na essência. Eu preciso olhar para um ícone desse e me emocionar. Eu preciso olhar para um ícone de Jesus, justo juiz, e me emocionar. Nós vamos ter na entrada da nossa pequena biblioteca, né, que estará pronta, se Deus quiser, no próximo domingo, para uma inauguração, né, se Deus quiser, uma pequena biblioteca daquilo que um dia será uma grande biblioteca. Seu Jonas, seu Pedro Luna, seu Fleury já podem doar os livros, né, que vocês de tão bom grado já disponibilizaram todos os livros de vocês. Então, só todos. Então, mas no centro, né, no centro da biblioteca, vai haver lá um ícone. E que nós esperamos, né? Esperávamos que fosse o ícone de Nossa Senhora do Carmo, né? Enfim. Perdão, Nossa Senhora, desculpa, Perpétuo Socorro, enfim, que é o nosso ícone mais propagado, né? Mas não vai ser esse o ícone que vai ter lá no centro. O que vai ter lá no centro é a Theotokos. É a Nossa Senhora de Vladimir, né? O outro nome. É aquele quadro que inspirou depois o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E que, pela tradição católica, é atribuído a São Lucas, evangelista. E por quê? Porque Lucas é o modelo do homem que nós precisamos na nossa sociedade. Um homem viril, que praticava muitos esportes, que tinha vigor físico, que tinha grande conhecimento, detentor de várias línguas, um conhecimento vastíssimo, detentor de artes como pintura e escultura, e um humilde rendido nas mãos de Deus, e que ousou pintar o primeiro ícone, segundo a tradição católica, que foi esse ícone que vai estar ali, para nos lembrarmos, evidentemente, de Nossa Senhora, Mãe de Deus, mas lembrarmos do homem que pintou aquilo ali. Então, é importante que, ao entrar na biblioteca, eu me emocione ao ver o ícone. Eu me emocione ao olhar para Santa Teresa de Jesus. Eu me emocione ao olhar para a imagem nossa. Eu posso ir vendo detalhes da imagem que eu nunca tinha visto. Eu posso, às vezes, me deter a parar e ficar rezando só com aquele símbolozinho, o brasãozinho que tem lá no meio, lá no manto dela, no meio do hábito. Mergulhar ali, mergulhar num brasão. Mergulhar naquilo que eu vejo, no que foi criado. Nas coisas simples. Meditar e perguntar, Senhor, o que tu queres que eu aprenda com isso? O que tu queres? E aí sim deixar Deus no silêncio falar. Continua Santa Teresa mais à frente no tópico 4. Sempre fui muito devota de Cristo, porque isto aconteceu depois, sendo pouco o tempo que durou essa opinião. E sempre voltava ao costume de alegrar-me com esse Senhor, em especial quando comungava. Quisera ter sempre, veja bem agora, diante dos olhos o seu retrato e a sua imagem. E por que era tão difícil para Santa Teresa naquela época ter retrato e imagem? Porque não era como hoje, né, filho? Não tinha imprensa. Tá certo? Não tinha como imprimir isso. Então, para que ela pudesse ter Jesus à sua frente, tinha que pegar um ícone que tinha sido pintado, né, uma tela original ou uma tela replicada, mas ela tinha que pegar uma arte. E as artes não eram a coisa mais simples do mundo, mais baratas do mundo. Ainda hoje não são, né? Um ícone desse não é baratinho.
Mas é importante que se tenha. E se eu não tenho como ter o ícone, eu tenho sim como fazer um impresso. E deixar vários impressos à minha disposição. Vários. Eu devia ter uma coleção de impressos. Para poder, olhar. Aqueles calendários de avó antigos, seu Jonas. É o novo. Que cada mês que passava era um santo. Né? Não era assim? Acabou. Não tem mais. Tem mais calendário? Não precisa mais. Então é isso. Eu preciso voltar. Eu preciso. Escute. Você, eu. Nós precisamos ter retratos de Jesus. Eu não estou falando aqui de santos. Isso aqui é outra coisa. Não precisa dizer que a gente quer ter e tem imagens e ícones de santos e quer ter muito mais. Mas eu preciso ter retratos de Jesus. Esse capítulo ele trata só sobre oração. Quando você for ler lá dentro, você vai ver isso. Ela começa explicando de relembrar o que ela entendeu ao final que era importante para a oração e o que ela entendeu que não era tão importante. E dentre as coisas importantes que ela acha é ter um retrato de Jesus. E tem um monte de nós fazendo Lex Divina sem o retrato de Jesus. Porque a gente pensa que isso é bobagem. O mais importante é ler e tentar mergulhar na profundeza do que Teresa de Jesus está me falando, do que Teresinha está... Não. Diz aqui. Quisera ter sempre diante dos olhos o seu retrato e a sua imagem, já que não podia tê-lo tão gravado na minha alma como desejava. Ora, se Santa Teresa não tinha Jesus gravado na sua mente, como ela desejava, não tinha a imagem de Jesus gravada na sua alma, como ela imaginava, como ela desejava, imagine você. Você precisa olhar para Jesus. Faça a experiência lá na Vila Beracá de rezar um Pai Nosso e uma Maria olhando para Ele, querendo amar aquele rosto que está ali. O ícone que está lá. Olhe, veja o olhar, quão semelhante é de tantos ícones de Nossa Senhora que tem. Que nos faz lembrar aquela música, né? O olhar de Jesus que lembra o olhar de Maria. E o místico que fez o ícone, ele teve a sensibilidade de detalhes que nós não temos. Um olhar de um juiz, mas por mais que ele esteja ali sério, ele não consegue deixar de ser misericordioso. E eu não estou falando do pantocrato das duas faces, né? Jesus justo juiz e Jesus misericordioso. Estou falando só do justo juiz, que é o que nós temos. Mas como amar Jesus se você não o vê? Como? Se você não olha para Ele? Como é que você quer passar uma estrutura de oração sobrenatural se você não conseguiu amar Ele na sua humanidade? Se você pegar esse livro aqui, esse capítulo aqui, você vai ver quantas vezes Santa Teresa diz o nome humanidade, 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 humanidade. E Santo Tomás de Aquino nos ensina a mesma coisa. A mesma coisa. Quando São Lucas foi atrás de Jesus, ele queria ver Jesus humano. Apesar de não ter dado tempo. Entende? É isso. Você não vai conseguir. Você não ama aquilo que você não vê. Você precisa ver e se relacionar. Um namoro que a pessoa vai morar no Japão e a outra fica no Brasil e vai passar 2 anos, o que é que a pessoa, normalmente o pessoal diz? Isso não vai dar certo. Pronto, às vezes é a gente com Jesus. A gente bota Jesus lá no Japão, a gente fica daqui e falando pelo telefone. Nem FaceTime tem. Você tem que falar mesmo é pelo só ouvindo a voz. E outra coisa, e para muita gente Jesus é mudo. Então como é que se apaixona? É o seu noivo. Como é que é esse noivo? Me explica você que está noivo, que está casado há pouco tempo. Como é que é um noivado em que as pessoas não se veem, não se falam, não se ouvem? Que marmota é essa?
É lógico que esfria. É o que faz esfriar tantas pessoas que às vezes pensam na vida religiosa e depois, não, eu acho que não é isso. Mas é claro que não é isso. Por que não é isso? Porque você não quis que fosse, você não sabe nem como se aproximar dele. Você não pode querer um noivado, uma caminhada para um noivado com uma pessoa que eu não vejo, não escuto e acabo por nem falar direito com ele. Tenha retrato de Jesus na sua bolsa, na sua carteira, no seu carro. Tenha crucifixo para todo lado. Deixa o povo falar. O que é que tem? Não tem a música, né? Você usa aquela música para Jesus. Deixa o povo falar, o que é que tem? É isso. Deixa o povo falar. Contanto que você seja aquela beatinha do sertão de antigamente, a sua avózinha, que tinha foto de Jesus, ela abria a agenda do telefone e caía as fotos do santo Jesus, Jesus misericordioso, um monte de foto. Ah, meu Deus, como eu me arrependo de como jovem de grupo de oração, aos meus 16, 17 anos, meu pai rezando com as fotinhas e a oraçãozinha atrás, seu Jonas. Aí eu dizia, coitado do meu pai, não sabe nem orar. Eu não vou falar detalhes, porque eu pensava assim, que vai ficar um vídeo meio pesado aqui. Eu devia ter aprendido com ele. Porque ele sabia fazer. Ele estava fazendo certo. A Igreja Católica ainda tinha chegado nele, mas quase que não chega em mim. Por uma protestantização de todos nós. Então, encha a sua carteirinha cheia, deixe lá cheinha de fotos. Crucifixo para todo lado. Você parece quase um exorcista. É fundamental que isso aconteça. Senão você não vai conseguir ter vida de oração. E quem fala isso não sou eu, é Teresa de Jesus. É muito claro, quisera ter sempre diante dos olhos o seu retrato, a sua imagem, já que não podia tê-lo gravado na minha alma como desejava. Tenho para mim que isso é o que impede muitas almas de não aproveitar mais, nem alcançar uma liberdade de espírito muito maior quando chegam a ter oração. Se eu não vejo Cristo, se eu não vejo Cristo muitas vezes padecendo, eu não vou ter essa vida de oração. Então, Santa Teresa vai explicar o que é que, ao final de contas, gera o resultado de não saber fazer essas coisas básicas. Por que, afinal de contas, as pessoas não fazem isso? Porque o que é que ela está falando? Ela já deu as duas dicas, leitura e retrato de Jesus. Mas a leitura não é a leitura de você buscar conhecimento, é uma leitura de você tentar escutar ali o que é que Deus tem para falar para você. É isso que é importante. E não é para você entrar numa via mística e para... Não, filho, é o básico. É você conseguir consertar os seus erros básicos, os seus erros fundamentais, os seus erros essenciais. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando hoje aqui para a gente uma coisa básica. A gente está completando 3 anos de malsônio e a gente não aprendeu nem a rezar ainda. É isso. Parece uma coisa fantástica, né? Mas passados 3 anos, nós poderíamos aqui estar falando de coisas muito mais elevadas, mas a gente não fala de coisa elevada porque Jesus entendeu, e Santa Teresa, que nos acompanha de forma mais direta, entendeu ainda mais que a gente não entendeu nada daquilo que a gente prega. São 3 anos de circuito católico, são 3 das mesmas formações, são 3 anos explicando como é a regra de oração teresiana, e Santa Teresa resolveu olhar para a gente e dizer assim, vocês estão ensinando aquilo que vocês não sabem. Vocês ensinam aquilo que vocês nem praticam? Como é que ensina? Se a santa não está falando com você, e você não está ficando morrendo de medo e mudando, não está acontecendo oração. Se é ouvido de mercador a sua oração, o santo fala, entra pelo ouvido, sai para aquilo, não te incomoda,
a sua oração tem como acompanhante um demônio. Por quê? Porque diz o Evangelho, a semente cai em terra rasa e o demônio vem e leva. Talvez você seja essa terra rasa. Todo dia eu faço Lex Divino, todo dia, faz 3 anos que eu faço Lex Divino, seu Márcio, não falho um dia, mas eu não consigo sair do meu retardamento espiritual. Parece que eu fico caminhando em círculos. Eu continuo cometendo os mesmos erros sociais, os mesmos pecados. As pessoas reclamam de mim hoje o que reclamava há 1 ano, o que reclamava há 2 anos. Eu não consigo mudar. Então tem algo acontecendo. O demônio está com você na oração. Deixe Jesus na oração. Olhe para Ele. Eu insisto nisso, senhores. Olhe para Ele. Vocês não vão se emocionar com Deus. Não é emocionar porque eu quero ter. Não, mas é se emocionar no sentido de ver o que aquele homem foi capaz de fazer. Vocês não viverão uma Semana Santa plena se vocês nesses 40 dias, nesses 30 dias que nos restam, se apaixonarem pela humanidade dele. É fundamental que vocês corram para se apaixonar por Jesus antes que ele venha morrer na sexta-feira. Para que a sexta-feira não seja somente uma mera casualística, um mero cumprir tabela, um mero vivenciar novamente a mesma celebração. Não pode. Aquilo tem que te trazer lágrimas aos olhos, aquilo tem que te trazer padecimento, sofrimento, lembrar o que aquele homem passou por você e por mim, ou por mim apenas, porque foi individual a salvação. Não pode ser um mero, uma história que não pode ser assim. Você não pode deixar a Semana Santa chegar para você e a quinta-feira da paixão não lhe dar uma certa angústia do que vai acontecer na sexta-feira. É certo que nós não precisamos sofrer de novo, né? Nós sabemos que Jesus... Mas o sofrimento não é um sofrimento porque eu acho que Jesus está sofrendo de novo. Não, é um sofrimento pelo que ele já passou por mim. É isso que Santa Teresa diz. Não é possível ver para Jesus sofrendo e eu não entender que ele sofreu. Eu ficar inerte, não. Isso aconteceu Parece um ateu falando. Isso aconteceu no passado, ficou lá, nós sabemos hoje que o corpo glorioso de Jesus está ressuscitado no céu. Bendito seja Deus. E é claro que está, essa é a nossa fé. O problema é que aquilo aconteceu. E misticamente, o nosso pecado continua fazendo as mesmas coisas com Jesus. O seu pecado de estimação, o problema não é ele levar para o inferno. Você ir para o inferno é um mérito seu. O problema é que continua a ferir o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender, que a minha raivinha, a minha explosãozinha, a minha vaidadezinha, a minha invejazinha está ferindo Jesus. Essa é a fé da igreja. O sagrado coração de Jesus que padece com tantos males da sociedade, que nem deseja mais sua misericórdia. E a gente fica fingindo que não é com a gente. Eu fico no mesmo pecado, aí eu me confessar ali com o padre, é isso mesmo, todo mundo é pecador. É uma caminhada muito reles. Precisa enxergar o pecado e pedir a Deus, Senhor, me ajuda, eu não consigo sair desse negócio. Precisa romper com o pecado. Esse é o período propício. Santa Teresa diz que a primeira coisa que nos impede na oração, e ela vai dizer de forma muito objetiva, uma das primeiras coisas que nos impede, ela vai citar 2, é a falta de humildade. Senhores, eu sei que todos aqui de um grau maior ou menor já leram ou leem Teresa de Jesus. Eu não sei como é que você não deseja humildade, nem dessa mulher. Eu não sei como é que você ainda não se apaixonou pelo ser humilde. Eu não sei como é que você não detecta imediatamente, no momento que você não é humilde, que você não for humilde. Você era para estar treinado pelo menos nisso. Entendeu? Que você continua sendo soberbo, isso é um fato. O demônio vai continuar te colocando isso na tua vida até o último, vai ser o último pecado que você vai vencer. É sempre assim.
Mas você já era para estar pronto, bem forjado sobre a humildade. Então você não está lendo essa mulher. Para você falar uma coisa, não foi humilde. Para você falar uma coisa, fui soberbo. Para você rezar essa minha oração de hoje, não foi com humildade. Para eu comungar essa comunhão de hoje, não foi humildade. Para tocar um violão e cantar, eu não cantei com humildade hoje. Você precisa se avaliar todo o tempo quanto a isso. É a coisa mais importante. Não virão as virtudes em massa se você não conseguir a mãe delas, que é a humildade. Uma delas é a falta de humildade, o que te impede de ter vida de oração. Você está cumprindo a tabela, o checklist das orações, mas não está fazendo efeito. Por quê, seu Márcio? Quem responde é Tereza de Jesus. Porque falta a primeira coisa, humildade. Estando esta tão escondida e dissimulada que não a sentimos. E quem será o orgulhoso e miserável como eu, que quando tiver passado toda a vida com todas as penitências, orações e perseguições que se puderem imaginar, não se considere muito rico e muito bem pago, quando o Senhor lhe consente ficar ao pé da cruz de São João, com São João. Ou seja, tudo que eu padeço, escute, maior sonho, tudo que eu padeço na vida, todo o sofrimento de uma semana de batalha, cansativa, e coisa para fazer à noite, e as coisas se acumulando, e acorda cedo, e dorme tarde, e muita oração, e muita coisa, e muito julgamento, e é toda essa coisa que se torna a nossa vida. Não é possível, Santa Teresa diz, que você seja tão ruim quanto ela, bondade dela, né? Que você não se sinta bem pago somente pelo fato de poder ter estado aos pés da cruz de Jesus. Você ter feito uma oração na semana, em que você se vê aos pés de Jesus, quando você comunga, não é possível que você não se sinta bem pago. A maioria de nós comunga quase todo dia. Não é por isso que você ainda pese, sabe? Ai, está muito difícil, seu Márcio. A caminhada é muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir. Querido, não é possível. Não é possível que você não se sinta muito bem pago somente pelo fato de poder comungar. Mas sabe qual é a nossa verdade? Nós não nos sentimos. Por quê? Porque somos soberbos. Quando você comungou hoje de manhã, já valeu o ano todo de um dia. Já valeu o ano todo de trabalho no sonho e muito mais anos. Porque você se encontrou com Jesus Cristo. Não foi com um pedacinho de pão. Se tudo que está acontecendo na sua vida hoje, toda transformação, toda mudança fosse para você comungar uma única vez na sua vida, valeria tudo que nós sofrêssemos. Mais do que isso, se você fizesse tudo e não comungasse, mas apenas, Santa Teresa vai dizer em outro momento, que eu acho que eu não vou ler, mas eu pelo menos pudesse abraçar a cruz de Jesus. Tem uma cruz, eu pudesse abraçar a cruz de Jesus. Só isso não é possível que nós não sentíssemos bem pagos. Só por abraçar a cruz de Jesus. Ai, nós vamos comprar um crucifixo grande. Bem grande. Porque eu fiquei louco para abraçar Jesus na cruz. No meu caso é mais fácil, né? Que eu sou pequenininho, então qualquer maiorzinho já... Você que é maior, o seu Lucas, por exemplo, já não vai ser tão contemplado. Mas para mim é mais fácil. Mas eu tenho que comprar um crucifixo maior que eu. Um Jesus crucificado maior que eu. Só para eu ter a graça de poder fazer isso um dia. Ir lá e abraçar. Porque os que a gente conhece é tudo trepado. Como é que abraça? Sem saber voar. Nós vamos fazer vamos comprar vamos fazer o velho parcelamento. Seu filho já está doidinho aqui, seu Márcio. Hoje em dia triste, né? São Júnior faz rir. Um entristece, o outro ri. Tranquilo. A gente conversou ontem, mas o Santa Teresa falou hoje. Se ela tivesse falado antes de hoje, aí eu já teria dito ontem. Mas não é possível. Entendeu? É quando você se sentir bem soberbo, aí você vai lá onde tiver a nossa cruz. A gente tem a nossa cruz aqui, mas é a cruz com Jesus lá, entendeu? E você se abraçar com ela e dizer, Senhor, como eu sou miserável. Como eu só penso em mim.
Como eu não consigo ser nem um amigo bom, um pai bom, um marido bom. Se só tu és bom, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Me configura a ti para que eu possa ser bom com as pessoas. A gente está precisando de Jesus crucificado, senhores. Nós estamos precisando. Urgente. Olhar para Ele, se encontrar com Ele. Lá na Basílica Nossa Senhora do Rosário, né? Lá do Arautos, lá em São Paulo, tem um crucificado lá que, nossa Senhora, parece aquela cena, né? Aquela imagem da Paixão de Cristo do Mel Gibson. Só que em imagem mesmo. É um negócio fantástico. E eles contam que queriam colocar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar assim, colocar numa capelinha, num canto, E aí o superior dele diz o seguinte: não. Na sacristia. É fantástico. Para que os padres saibam com que eles vão se encontrar daqui a pouco. Isso é lindo demais. É isso que a gente precisa entender. Quando você for para a oração, você precisa entender isso. Com quem você vai se encontrar, é com Ele. Oh, meu Deus do céu. É com Ele que você vai se encontrar. Não interessa os seus problemas, não interessa se está ruim, se está bom, se está péssimo, se você está comendo ovo todo dia, se está comendo mais nem ovo, é só arroz, não interessa, não está comendo nada. Você vai se encontrar com Ele em toda oraçãozinha que você se colocar. No Giz Santo Teresa de Jesus, Ele já vai estar lá todo, porque Ele sim está todo. É você que está pela metade, ou só um pedaço, e às vezes nem está. É fundamental termos o retrato do crucificado, a imagem dele do nosso lado, senhores. Não sei em que outra cabeça, além da minha, caberia a ideia de não se contentar com isso, perdendo no que havia de ganhar. Ou seja, Santa Teresa aqui, né? Porque Santa o São João, ele sempre disse que um santo, ele é santo porque é santo. Foi escolhido para ser santo, vai ser santo. E realmente a santidade é uma graça divina, né? Não existe obra meritória humana que chega à santidade, leva à santidade. Somente Deus faz o santo ao final de tudo, porque é obra da graça divina. E eu costumo dizer que não existe santo que se reconheça santo, eu acho. Porque ele se vê nas últimas moradas, se vê mas ele não consegue ver, ele se acha o mais indigno, ele se acha pior do que a gente se acha. E o que Santa Teresa está dizendo é assim: não é possível que no mundo todo exista outra pessoa doida quanto eu, que não consiga se sentir bem pago somente pelo fato de se encontrar com o crucificado. Com sua imagem, com seu retrato. Definitivamente, ela não nos conhecia naquele tempo, né? Até porque não tinha nascido ainda. Que agora tem uma sala cheia de gente que não se contenta. Pelo contrário, reclama. E muito. E nós somos os que restamos. Fora o pessoal que vazou. Estava tão ruim que eu vazei. Esse negócio de ficar se encontrando com Jesus, ele mudando minha vida, né? Então nós somos os péssimos, mas são os péssimos que pelo menos perceberam que ficariam ainda piores se não estivessem aqui. Chegou a hora de nós lutarmos pela nossa segunda conversão, senhores. É esse o tempo de graça que Deus quer para o nosso sonho. Deus quer um tempo de graça onde as pessoas dão um passo mais largo, um passo para uma segunda conversão, um passo em que as pessoas não consigam mais detectar nossos erros de forma tão absurda. Não por soberba, mas é porque não é possível que nós não já estivéssemos, depois de 3 anos, refinando, fazendo um ajuste fino das nossas almas, dos nossos comportamentos. Seu Pedro, só lembrando que eu vou precisar projetar o vídeo, e aí, né, você faz a velha montagem no corte, né, para não ficar feio, tá bom? E aí Santa Teresa vai mais adiante, aí eu vou dar um salto, agora eu estava no tópico 5, e eu vou pular lá para frente, eu vou lá para o tópico 6. Então vamos recapitular até aqui, porque nós vamos chegar no jumentinho agora, no jumento.
em você. Primeiro, eu preciso entender que eu posso morrer de ler, mas se eu não pedir a Deus que, Senhor, o que é que tu quer me falar? Se Deus não vier mostrar para você o que é dali que a sua alma precisa, sua oração vai ser inválida. Segundo, você precisa ter o retrato de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro ponto, ela vai falar que eu preciso ter o retrato de nosso Senhor Jesus Cristo padecente. Eu preciso encontrar com Jesus sofrendo, é por isso que ela diz lá, eu preciso ir para os pés da cruz, Jesus. Você comungou, voltou para o seu lugar, fechou os seus olhos, se coloca aos pés da cruz, Jesus. E se sua mente tem a louca da casa que não deixa você se concentrar em nada, está pensando na pizza, então abra os seus olhos e olhe para o crucificado. Porque as irmãs do resto, elas são boas demais. É por isso que aquele crucificado, a gente devia levar com a gente numa bolsa. Entendeu? A gente devia levar uma mochila, o tamanho do nosso corpo aqui. A gente ficava lá. Aí, discretamente, quando terminasse de comungar, a gente abria a bolsa, porque as bolsas têm teclado, abria a bolsa, tirava o crucificado e ficava lendo. Pronto. A gente ia chamar um pouco de atenção, mas a gente nem chama hoje, né? Graças a Deus a gente passa bem despercebido. Mas era para ser assim, porque a gente é ruim demais. Aquele pequenininho não serve para a gente. E eu constatei isso comigo hoje. Eu precisava ter um bem grandão para me agarrar com ele. Porque se Santa Teresa precisava ver o retrato dele, eu preciso ver o quê? Eu preciso o Cristo Redentor. Daquele tamanho ali, para ver se eu tomo consciência. Entendeu? No nosso grau de maldade, não dá a cruzinha que a gente tem. Aquele é um mimo que Deus faz, entendeu? Vai, filha. Mas para nós tinha que ser um negócio grande, que pesasse chegar na igreja com aquele negócio, entendeu? Aí quando tirasse o bicho tamanho do mundo aqui na nossa frente, segurando para não cair. Era para ser assim. Para a gente entender quem está nos dando o que nos está dando. Quem nos deu o maior sonho. É preciso tomar essa consciência. Quem me deu isso aqui? Quem nos deu essa cruz que está por trás desse quadro? Quem nos deu esta mulher? Quem nos deu esta mãe? Quem? Pergunte-se. É preciso que a gente pergunte. E por que nos deu tantas coisas? Ele não precisava dar nada, ele só precisava cobrar tudo de nós e nos dar somente ele. Mas ele quis dar mais. Fique vendo os mimos de Deus. Os mimos através das músicas, os mimos através das formações, os mimos através das pessoas que vão chegando, que sabem mexer com vídeo, editar não sei o quê. É muito mimo para muito pouca gente. Tudo para te dar um conjunto de aparatos para você evoluir na sua vida de oração e você se pega tantas vezes reclamando. Ah, Nossa Senhora, está ruim demais. Acredito que tudo o que a alma faz para se ajudar nesta oração de união, logo volta a desaparecer. Mesmo que pareça muito proveitoso por ser coisas sem fundamento. Se não for com Jesus, não tem fundamento. Receio que com isso nunca se alcance a verdadeira pobreza de espírito, que consiste em não buscar consolo nem prazer na oração, porque os da terra já foram abandonados. Olha um detalhe importante para nós. Às vezes a gente fala tanto aqui no Moçone que não temos que procurar arrepios na oração, choro na oração, emoção na oração. Aí, racionalmente a gente entende tudo isso. Mas Santa Teresa está nos ensinando aqui um detalhe que eu nunca vi. Porque ela está dizendo o seguinte, a gente não precisa mais disso, porque a gente não precisa nem mais dos prazeres da terra. Só que essas pessoas somos nós. Veja o que ela diz. Porque os prazeres da terra nós já abandonamos. Só que nós não abandonamos.
Então, quando a gente diz que não precisa sentir arrepio na oração, cuidado, porque talvez você ainda esteja buscando arrepio em outras coisas que não era nem para estar buscando mais. Eu estou pregando que eu não busco arrepio na oração, mas eu estou buscando arrepio no pecado. Eu estou pregando que eu não busco sensações na oração, mas eu estou buscando sensações no pecado, no vício. E aí temos uma incoerência. Eu não consegui vencer nem a minha humanidade, estou querendo vencer, dá para entender? Eu não consegui a primeira batalha, a mais básica, que seria vencer os apetites da carne. Eu já estou querendo vencer, digamos assim, os apetites ou vícios da alma. Está difícil? Por isso precisamos, mais uma vez, romper com o pecado. É por isso que não caminha no castelo quem está de pecado. Não vai. Você não consegue. Continua Teresa de Jesus. Mas consolação nos sofrimentos, por amor daquele que sempre viveu em meio a eles, e ter paz nos sofrimentos e nas securas. É isso. Vou ler na sequência. Acredito que tudo que a alma faz para se ajudar nesta oração de união logo volta a desaparecer, mesmo que pareça muito proveitoso, por ser coisa sem fundamento. Receio que com isso nunca se alcance a verdadeira pobreza de espírito, que consiste em não buscar consolo nem prazer na oração, mas consolação nos sofrimentos e nas securas. Mesmo que sinta alguma coisa, a alma não deve se inquietar ou perturbar, como fazem certas pessoas que consideram tudo perdido se não estiverem sempre trabalhando com intelecto e sentindo fervor, como se pelos seus esforços pudessem merecer tão grande bem. Não digo que não se queira estar, nem se esteja com reverência diante de Deus, mas que se não puderem ter um único pensamento bom, como já falei, que as pessoas não se matem. Somos servos inúteis. Que pensamos poder? Aqui mais uma vez, mas aí você precisa achar outra formação, né? E nós que participamos aqui ao vivo, assiste de novo. Porque se você está na sua comunidade, na sua associação, no seu grupo, seja lá o que for, buscando alegrias, amizades, muito, ai, as pessoas me amam, elas me beijam, aquilo tudo que eu já falei da outra vez, está errado, querida. O que você procura é sofrimento e secura, é isso que você procura. E se não procura, é porque está muito longe. É sem que me amem, eu amar. É sem ser agradado, agradar. Entende? Sem ser consolado, consolar. É isso. Entende? Essa é a lógica. Continua Teresa de Jesus dizendo: mesmo que sinta alguma coisa, a alma não deve se inquietar ou perturbar, como fazem certas pessoas que consideram tudo perdido se não estiverem trabalhando o intelecto e as sensações. Em outras palavras, às vezes a gente faz Lex Divina para querer aprender mais coisa para ensinar para os outros. Eu faço Lex Divina para aprender mais da vida de Santa Teresa, para comentar com as pessoas. Eu faço Lex Divina para... Oh, meu Deus do céu. Você está trabalhando no intelecto, não é, Lex Divina? É isso. É esse o objetivo, é conhecer, é dizer que leu, é dizer que sabe decorado, é isso. Oh, meu filho, está rasteiro demais. Está muito ruim. Está muito ruim. Diz Santa Teresa, tópico 12, e aí vem o tema da nossa formação. O Senhor quer, antes, que saibamos disso e que sejamos como jumentinhos para trazer a água por meio da nora de que falei. Porque mesmo com os olhos fechados, o jumentinho, e sem saber o que fazem, eles vão tirar mais água do que o jardineiro com todos os seus esforços. O jardineiro aqui simboliza aqueles que querem ser inteligentes. Porque o jardineiro, ele pensa, o jumento não pensa.
O jardineiro, ele bola o plano de ação dele, da vida de oração dele, de como é que ele vai fazer as coisas, tudo bonito, tudo legal, entendeu? Vou agora introduzir livro tal, estou precisando aqui na minha caminhada do livro do santo tal. Entendeu? Às vezes eu já ouvi coisas assim. Se eu estou passando por esse problema agora aqui na minha vida, o que eu pude perceber é que nesse momento o santo que vai me acompanhar, aí taca lá um santo que ele descobriu lá. Você fica olhando assim. Mas você quer dizer que Santa Teresa não é suficiente para esse problema aí? Ou Santa Teresinha? Ou qualquer santo da sua devoção? Como é isso, Deus? Como é isso? Me explique. Como é que funciona isso na sua cabeça? Tá? A gente precisa entender que se eu não for como o jumentinho, que fazendo só o que me mandam fazer, mas fazendo cego, com um pano no rosto, ou seja, eu só estou ali para ser humilde e obedecer, as coisas não vão acontecer. Então diz assim, voltando mais uma vez, o Senhor quer antes que saibamos disso, que sejamos como jumentinhos para trazer a água por meio da nora de que falei, porque mesmo com os olhos fechados e sem saber o que fazem, eles vão tirar mais água do que o jardineiro com todos os seus esforços. Meu filho, se você não entendeu, entenda. O humilde vai chegar no céu. E talvez nós, detentores de tantos conhecimentos, não passemos nem pelo purgatório. Por favor, acordem. Uma coisa que eu tenho me preocupado no início desse Quaresma é com a alma de vocês. Tenho me preocupado. Avaliando um pouco do que aconteceu com a dona Thalita e na sequência o que aconteceu com o tio da dona Jéssica, eu passei a me preocupar muito mais com a alma de vocês, porque eu não sei quando vocês vão morrer. Eu não sei nem quando é que eu também vou morrer. E eu preciso aprender e ensinar o mais rápido possível o que Deus pretende que eu ensine para as almas de vocês. Porque se um de vocês morresse amanhã, eu não teria feito o que eu tinha que ter feito. Eu tinha falhado na minha missão. Porque talvez você tivesse morrido soberbo, orgulhoso, invejoso, vaidoso. E eu, inutilmente, lhe levei até ali. Porque eu poderia ter lhe consertado. Eu poderia ter me consertado. Mas não, porque a gente brincou de associação, entendeu? Às vezes eu acho que alguns de nós ainda estamos brincando de clube social. Às vezes eu acho. Às vezes eu acho que alguns de nós aqui ainda vê isso muito como uma família, mas uma família física, carnal, humana, amigos, fazendo, entendeu? Uma coisa bacana para deixar aí como legado da sua vida. Não. Nós só estamos fazendo coisas espirituais aqui dentro. E se você não está fazendo coisa espiritual, acorde. Pelo amor de Deus, acorde. Seja o jumento. Faça somente o que te mandam fazer, só isso. Somente o humilde conseguirá, de fato, ter vida de oração. Aprendam isso. É isso que Santa Teresa está dizendo. O jumento tem vida de oração, o jardineiro não. E é muito lindo quando a gente vê o vídeo que isso aqui representa. Eu escolhi um dos, sem dúvida o melhor, para nós fazermos uma mística. Algum das senhoritas podem apagar aqui, por favor? Eu não sei nem onde é que tem apagador, viu, meu filho? Pode ser aqueles guardanapozinhos também. Eu vou continuar lendo. Diz assim: temos de percorrer, escute, esse caminho com liberdade. Agora é que vem o motivo de seu jumento.
entregues às mãos de Deus. Entregues, sem ter vontade. Se Sua Majestade quiser que sejamos seus camareiros e confidentes em seus segredos, que vamos de boa vontade. Se Ele não o quer, escute agora, que o sirvamos em tarefas subalternas e não nos sentemos no melhor lugar, como já falei. Deus tem mais cuidado do que nós e sabe o que é bom para cada um. Deus sabe o que é bom para cada um. Se você está vivendo um momento de deserto aqui dentro do Malsônio, isso é o melhor para você nesse momento. Agora se pergunte por quê? Como viver isso? Se você está vivendo um momento de muito trabalho e trabalhos subalternos, se pergunte por quê. Deus sabe o que é bom para você. Se você não é reconhecido por ninguém, se pergunte por quê. Se pergunte. É preciso que tenhamos essa humildade de saber que Deus tira tudo o que Ele quiser tirar e dá tudo o que Ele quiser dar. Como canta para nós também, né? O dai-nos morte, dai-nos vida. O que Deus quiser. Mas antes de nós cantarmos, o videozinho está no ponto, seu Pedro? Não é aquele que eu passei para o senhor, não, viu? Eu tenho que passar pelo do airdrop. Tem airdrop aí, não? Pode passar, né? Negócio que é chique, viu? Acaba, fala e já passa. Para você que vai assistir, a gente vai deixar a descrição do link do vídeo, tá? Na descrição nós vamos deixar o vídeo na íntegra, porque nós vamos botar só um corte do vídeo, que ele é um pouquinho longo. Ele é engraçadíssimo, porque eu acho que o vídeo foi feito para oração, porque ele não tem nada, é uma música tocando e o jumento rodando. São 18 minutos, seu Fleurinho. Você vendo um jumento rodando ao redor de uma nora. Não tem nenhum vídeo de oração mais perfeito. Porque quando dá mais ou menos 5 minutos, seu Paulo, o senhor pensa que o senhor é aquele jumento. Quando dá 12 minutos, eu tenho certeza. Eu sou esse jumento. Ou pelo menos eu deveria sê-lo. É fantástico o vídeo. Não tem como ver o vídeo na entregação. Eu estava meditando o texto da misericórdia, o vídeo. Só para você ter uma ideia da potência que o vídeo é. Aquele foi um santo que fez o vídeo, certeza. Pegou o pessoal, juntou aqui, ó, vocês vão fazer um vídeo, e esse vídeo vai servir, porque o pessoal, esse vídeo ele vai ter que estar num canto guardado, botar numa nuvem para não perder. Porque isso aqui, pelas gerações, ensinarão com esse vídeo às pessoas o que é uma vida de oração e de entrega a Deus. Tá certo? É um negócio de uma mística, de uma carga teológica sem precedentes. Meu filho, eu vou passar para você aí, tá bom? Primeiro tem a fotinha, eu posso passar a foto? Tem como projetar aquela foto que eu mandei para o senhor? Projete aí, pessoal, isso aqui vai ser a capa do nosso vídeo no YouTube, tá certo? Você que está nos assistindo agora, como já foi visto, né? Nós vamos deixar para rezar no final. Essa é a capinha, tá certo? Tem aí a capinha? Só o pessoal ver a lógica. Vou passar o vídeo aqui para você. Aí meu filho projeta, viu? Porque o que foi lá, ele foi pequenininho. Vamos achar aqui. Não tem nenhum airdrop carregando aqui para mim. Você quer levar lá perto, meu filho? É para ir? Rapaz, não está achando não, viu? Vou de novo, né? Toma, meu filho, toma, passa para você aí, passa, eu não tenho dia todo não. Bote a foto aí. O seu Zé Filho tem a foto? 1 minuto. O pessoal assistindo o vídeo no YouTube, aí a gente pede 1 minuto. Como é isso? Eu nunca vi um vídeo assim não lá. 1 minuto. Achou, senhor? Cadê a foto, seu Zé Filho? 1 minuto. O teu celular está aí. O que é que eu tenho a ver com isso, senhor? Eu não faço parte da sua equipe de filmagem, tá certo?
Mas, rapaz, era só o que me faltava. Seu Preto, tem como projetar aí? Como é o nome da música, hein, seu Flori? Muito obrigado. Ah, e tem essa aqui, tem nome essa aqui. Isso aqui que o pessoal vai ter dificuldade mesmo. A gente gravou hoje à noite, né? Como é o nome da música? A gente vai escolher junto com vocês. Vocês fazem o seguinte, a gente vai postar uma música hoje no YouTube também, tá bom? Que vai na sequência do vídeo. E aí você volta lá qual é o nome da música. Você vai dando vários nomes. No final a gente não vai escutar vocês porque não, né? Mas não custa nada ter as opções lá. De repente... Porque é muito ruim, né? Porque a gente não vai gravar cantando, entendeu? Aí o rapaz bota a música inédita, aí você escuta e diz, pessoal, muito obrigado, assistam, né? Compartilhe, curta e vejam essa música. Aí para. Bom, daí ninguém sabe qual é a música. Seu Zé Filho já tem a foto, seu Zé Filho? Não, não é essa a foto. Isso aqui não é um jumento e uma nora, seu Zé Filho. Eu acho que o jumento está em outro canto da sala, seu Zé Filho. Não, também não é isso. Eu queria a foto primeiro, que o pessoal não vai entender chongas saindo do vídeo daí. Meu filho tem a foto, apagou tudo, que foi reclamar dele, entendeu? Muito bom. É isso mesmo, a gente só tem o que merece, né? Não foi isso que o Santeres disse, né? Se eu tenho o Zé Filho é porque eu sou muito ruim, entendeu? Sou uma alma péssima, mereceria um técnico de som e áudio e vídeo e... Eu queria só a foto. Meu amigo, se a foto tá essa dificuldade, avalie o vídeo, né? Pronto. Não é essa ainda não, esse aí já é o vídeo já. Mas, rapaz, eu tô com vergonha do povo que tá assistindo. Bem, então, para você não ficar no vácuo, né? Só para fazer uma breve recapitulação. O capítulo 22, ele encerra dizendo, Santa Teresa, uma coisa. Não vou ler ipsiliteris porque eu já fechei aqui o livro. Ela diz, ao final de tudo, você só tem um objetivo. Encontrar o amor. O amor, esse termo que ela usa, é o amor de Jesus que você busca com tudo isso. Se você está buscando conhecimento, está buscando virtudes, tudo bem, tudo isso é válido, mas ao final de tudo, você só precisa querer uma coisa, o amor de Jesus, entende? Bom, aumente aí, por favor. Pronto, isso aqui é uma nora, tá certo? E é interessante ver algumas coisas nisso. Primeiro, o jumentinho, ele está, entre aspas, todo amarradinho. Quando Santa Teresa faz essa comparação, ela está fazendo de forma literal, porque você não pode rezar do jeito que dá na telha, dá para entender? Ela está falando sobre vídeo de oração. Siga o que ela está dizendo, é isso que ela está dizendo para você. Santa Teresa está dizendo uma sequência de coisas que você tem que fazer na sua vídeo de oração. Faça, senão você nunca vai sair do canto. Você pode estar se achando um jardineiro, achando que você vai pegar lá água e vai aguar não sei o quê, e vai... Não, seja um jumentinho, obedeça tudo. E é muito lindo ver a nora funcionando, você vai ver daqui a pouco. Porque quando você vê a nora funcionando, você percebe uma coisa. Existe uma engrenagem fantástica para que aquilo funcione daquela forma, ou seja, alguém pensou e montou tudo aquilo. O que eu quero dizer para você é que santos já criaram um modelo de oração. E nós não podemos inventar um. A gente precisa se agarrar com o que temos e fazer o que nos mandam. Quer na vida de oração, quer no trabalho cotidiano na nossa comunidade. Essa formação ia ter um outro tema, mas ia ficar um trocadilho ruim, que iria empobrecer mais do que enriquecer. Mas só para você entender. A gente ia pregar a regra de vida beneditina, ora et labora, ia continuar com o jumento e a nora. O pessoal ia rimar, ia ficar ridículo. Mas é isso. Se eu entendo que eu sou um jumento, e que eu tenho somente que fazer o que me mandam fazer, e ficar vendado, olhar somente para Jesus, ah, meu Deus, quantas graças jorrariam de mim. Se eu fosse o inútil, que só faço o que mandam, e quando eu fecho os olhos e me coloco sozinho, eu olho para Jesus.
Se quando eu estou varrendo, eu tenho guardadinho no meu bolso a foto de Jesus e eu olho para ele para lembrar por quem eu varro, por quem eu limpo o banheiro, por quem eu cozinho, por quem eu acordo 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, meia-noite, por quem eu perco os meus finais de semana, por quem eu suporto tantos atrevimentos, tantas injustiças, tantos sofrimentos, tantas securas. Por ele, era só por ele. É preciso que você bote uma venda nos seus olhos e faça o que manda. E com essa venda seja o próprio Jesus, é o próprio retrato dele. Mas a gente bota a venda da iniquidade para conosco, a venda da injustiça para conosco, entendeu? Então eu estou fazendo as coisas, trabalhando e vendo a injustiça, a maldade, a perseguição, as pessoas que implicam comigo, as pessoas que não me entendem, as pessoas que pedem demais. Oh meu Deus, tira essa máscara de pecado, bota Jesus. Bota um retrato de Jesus e venda os teus olhos com ele. E veja se tudo não vai mudar. A gente não pode fazer as coisas uns pelos outros, senhores, porque nós vamos desistir. Eu não posso fazer as coisas por vocês, e nem vocês por mim, que nós iremos desistir. Antes eu preciso, quando fechar os olhos, no momento mais extremo da angústia, fechar e lembrar, é por ti, Jesus. É por ti que eu vou perder tudo. Não é pelos outros, não é para ser exemplo para os outros, não, é por ti. É para aprender a te amar. E só te amar. É isso. É por isso que Santa Teresa conclui dizendo isso. Quando a coisa estiver muito difícil, feche os seus olhos, vende os seus olhos, obedeça, faça o que lhe amarraram para fazer. E deixe que os frutos da obediência e da cegueira humana, mas a visão espiritual, te deixem fazer milagres que você não enxerga, nem consegue saber que está fazendo. Tem um vídeo, seu Pedro? Pode botar, por favor? Então aqui nós temos o contrapeso da nora, né? Ô, seu Pedro, por favor, ou alguém que o senhor autoriza, apaga essa luz aqui. E está o jumentinho rodando a nora, ó. Dá uma pausa aí, por favor. Dá uma pausa, bem aí. Pronto, é isso. Olha como estão os olhos dele. Todo vendado. Entende? Essa venda para nós deveria ser Jesus. Eu faço tudo por ti, Senhor. Entende? Eu faço por ti. Eu cozinho por ti. Não é pelas pessoas. Eu obedeço por ti. Eu sorrio por ti, eu sou alegre por ti, eu coloco flores diante do meu sofrimento por ti, não é pelos outros. Entende? As pessoas não notam que eu estou sofrendo por ti. Eu, entre aspas, finjo que está tudo bem por ti. Por mais que eu esteja estraçalhado, me sentindo sozinho, abandonado, sentindo que aqui eu não faço parte das pessoas, parece que as pessoas não me têm como parte integrante de fato das suas amizades, da sua família, mas não é pelos outros, entenda definitivamente, é por Deus. Eu não posso estar aqui por você, porque se eu estiver aqui por você, se eu estiver aqui pela dona Thaís Costa, pela dona Thalita, pelo seu Pedro Luna, é melhor que eu vá embora. Porque eu não estaria fazendo bem a vocês, entende? Deixe que Jesus te vende e fique igual esse jumentinho. É Santa Teresa que nos pede. Pode botar o play, por favor. E ele fica aí, ó. Ai, que coisa tão inútil, meu Deus do céu, ficar rodando ao redor de uma cacimba. E jogando a aguinha. E rodando ao redor da cacimba. E jogando. Mas olha para onde vai a aguinha. A aguinha está irrigando um plantiozinho de milho. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo está dando frutos que eu nem enxergo, eu não sei onde é que estão os frutos.
Eu não vejo sentido nesse trabalho, eu não vejo sentido em acordar todo dia tão cedo, chegar naquela escola tão cedo. Senhor, Márcio, eu perdi o sentido, eu não estou tendo... Não tem sentido visível, porque o jumento não está vendo esse plantio. Entende? E olha o que é que ele está fazendo sem saber. Ele está fazendo brotar a vida, senhores. Esse milhozinho é por causa daquele jumentinho. Esse milhozão é por causa desse jumentinho aí, ó. E ele nem sabe. Porque não interessa para ele o que é que ele está fazendo. Ele só está fazendo o que mandaram ele fazer. A minha oração não está dando frutos. Continue. Porque a sua oração está levando a pegar água. Ah, seu Márcio, mas são águas muito rasas. Meu filho, é porque você não está enxergando. A gente olha essa imagem e imagina que esse bichinho está pegando a aguinha de alguma cacimbinha, né? Mas quando você olha direitinho, não é uma cacimbinha. É uma cacimba profunda. Quando a gente vê a imagem dessa cacimba, essa cacimba é muito profunda. Num vídeo editado vocês verão. E é muita água. Porque é Deus. Esse jumentinho está pegando água, não é de uma cacimbinha, é de uma cacimba muito profunda, com muita água. Não são esses baldinhos que você está vendo. Deve ter uns 60 baldes ao mesmo tempo presos nessa corrente. A gente só vê a pontinha. Essa cacimba é muito profunda. Você não sabe o que é que você está fazendo aqui. Porque você acha que você está cavando uma coisinha muito rasinha, entende? São coisas muito pequenininhas que ele está fazendo. Não vale a pena. Tanto sacrifício para tão pouco. Você não está enxergando. E é melhor que você não enxergue. Porque você é esse jumento. Que não interessa se a água vai acabar ou não vai. Quantas vezes, meu filho, você já travou? Porque você olha assim, o mau sonho às vezes quer fazer coisa demais. Como é que a gente vai dar conta? Porque você é o jumento tentando ser jardineiro, entendeu? Você quer saber de onde vai sair a água. Quantas pessoas já nos deixaram porque pensaram exatamente isso e me disseram: seu Márcio, eu estou indo porque eu não consigo entender como é que, se tem sonhos tão ousados, eu acho que a gente vai passar os pés pelas mãos. É melhor que eu saia logo porque eu acho incoerente o que a gente propõe fazer. Porque é tanta coisa, sem dinheiro, sem gente. Como é que a gente vai conseguir? Ele definitivamente não olhou para baixo ou para cima e ele não entendeu de onde vem a água. Não caia nesse engano. Não caia. A fonte de água não cessará. Não cessará. Vamos ouvir essa canção. Verdadeiro amador, começais essa guerra de amor sem ter sossego e amparo. Vamos pelas praças, pelos bairros, procurando o Senhor. E começada a batalha contra quem já dominou as mais íntimas muralhas da alma e fora nos lançou do castelo interior para conquistar o seu conquistador. E as almas já cansadas de se verem longe dele
pelo E ao serem vencidas pelo amor, vencidas almas vencem seu vencedor. e começada a batalha contra quem já dominou as mais íntimas muralhas da alma e fora nos lançou do castelo interior para conquistar o seu conquistador. E as almas já cansadas de se verem longe dele, logo dão-se por rendidas, perde as forças, perde a briga, e ao serem vencidas pelo amor, vencidas almas vencem seu vencedor. E ao serem vencidas pelo amor, Ao serem vencidas pelo amor, vencidas almas vencem seu